Então, bom dia a todo mundo. Esse é mais um encontro do nosso grupo de pesquisa. Hoje a gente tem conosco duas alunas do curso de Ciências Biológicas, né, que é um convênio da URGS com a UERGS, a Laura e a Thaís, e elas vão falar um pouquinho com a gente sobre uma das pesquisas que elas fazem lá, que é sobre microplásticos em águas superficiais. Então, meninas, eu queria agradecer muito assim o aceite de vocês compartilharem conosco assim a experiência que tem lá na pesquisa, no trabalho de vocês. Vou deixar então a palavra com vocês, que vocês explanem, né, o que prepararam, e aí vou pedir para o pessoal anotar, se porventura tiver alguma curiosidade, alguma pergunta para a gente fazer no final, para não ficar tão dividida, assim, segmentada a apresentação. Então, fiquem à vontade. Tá bem, Gabi, a gente que agradece o convite, tá sendo bem legal a gente estar aqui participando com vocês. Então, pessoal, bom dia, né? Como a Gabi nos apresentou, eu sou a Thaís, e junto com a minha colega Laura, a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre microplásticos em águas superficiais. Nós somos graduandas, né, de Ciências Biológicas com ênfase em Biologia Marinha e Costeira. O nosso curso ocorre no formato de convênio entre a Universidade Estadual e a Federal do Rio Grande do Sul. E esse trabalho ele foi desenvolvido sobre a orientação da química doutora Catinelli Rocha e da professora mestre Dayana Mafessoni. Então, iniciando a apresentação, né, o que são os microplásticos? Primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre o plástico. O plástico ele é um polímero orgânico sintético, né, produzido a partir do petróleo, e ele tem como principais características a alta maleabilidade e a vasta aplicação. Só que, no entanto, uma vez, né, no meio ambiente, o plástico ele sofre a ação de diversos fatores, se degradando, né, então, em partículas menores que são conhecidas como microplásticos. Por definição, esses microplásticos eles possuem de 0,3 a 5 milímetros de tamanho, e atualmente eles são considerados um problema mundial, especialmente devido à produção e o uso, né, em grande escala, e a má gestão dos resíduos sólidos. E, além disso, o descarte, né, inadequado e o lançamento de efluentes domésticos, industriais e também o turismo contribuem para que o ambiente marinho ele seja amplamente impactado, né, pelo plástico e consecutivamente pelos microplásticos. Então, 80% da poluição marinha ela é causada, né, por esse material. E aqui sempre fica uma pergunta, bom, mas, né, 80% do lixo é um número bem expressivo, e seriam esses resíduos, eles, né, produzidos próximo a essas regiões? É preciso que eu, né, more na beira da praia para que eu cause impacto? E, na verdade, a resposta para isso é não, né? A grande contribuição dessa poluição, ela vem do continente. Então, se a gente imaginar, por exemplo, né, uma sacola plástica descartada de maneira incorreta numa cidade mais do interior, assim, cortada por um rio, né? Essa sacola ela vai ser carreada pelo efeito do vento, da chuva, né? Vai acabar encontrando um bueiro e entrando na tubulação pluvial, chegando a esse rio. Seguindo o curso do rio, ela vai acabar, né, chegando no ambiente marinho, onde ela pode, então, né, ser levada por correntes oceânicas, ser ingerida por um animal marinho, e na parte mais problemática, né, sofrer a ação, né, desses fatores e ser degradada em partículas menores. Então, aqui eu trouxe uma imagem, né, para mostrar para vocês as diferentes fontes, né, de microplásticos no ambiente marinho. Então, a gente tem a conexão, né, do mar com um rio, uma lagoa, que é caracterizada como um estuário. Então, ali, né, entram essas partículas, esses materiais, as grandes embarcações que carregam matéria-prima, e grande parte da matéria-prima do plástico ela é, né, transportada dessa forma. Então, às vezes a gente tem um acidente de rompimento, de perca desse carregamento com os pellets, né, que são os plásticos já em tamanhos menores, que são depois, né, utilizados para a produção de materiais maiores e mais resistentes.
As embarcações pesqueiras, né, a pesca fantasma é um dos maiores contribuintes, né, para a mortandade da fauna marinha, porque eles perdem, né, esses petrechos de pesca, como redes, anzóis, e aí acaba que isso afeta, né, a fauna marinha através de emaranhamento, ingestão, enfim. A questão das correntes oceânicas, né, a gente tem as conhecidas ilhas de lixo, né, dentre elas a do Pacífico Norte e do Atlântico Sul, é quando a ação das correntes acaba causando uma grande acumulação de lixo, né, no meio, assim, do oceano, digamos assim. A questão do turismo, que impacta esse ambiente, né, diretamente, as pessoas, né, quando tem um ambiente da praia como lazer, e acabam descartando o seu lixo de forma incorreta, e também a questão dos aterros sanitários, que, né, por suas vezes, estão né, muito sobrecarregados, e aí acaba acontecendo justamente essa ação do vento, da chuva, que acaba, né, carregando esse lixo, então, para o ambiente marinho. Então, a gente pode perceber que a temática do microplástico, ela está bem difundida no ambiente marinho. Então, outros principais impactos, assim, associados a essa questão do microplástico é que ele é capaz, né, de absorver alguns poluentes tóxicos, como os metais pesados e os poluentes orgânicos persistentes. Além disso, durante a produção do plástico são adicionados, né, diversas substâncias químicas, né, conhecidas como aditivos, e uma delas é o BPA, que ele é um disruptor endócrino, né. Atualmente a gente já vê que as indústrias utilizam, né, do BPA free, né, para garantir que não tenha esse composto, mas um grande problema relacionado a isso é o fato de que, bom, essa substância ela continua presente porque ela é um aditivo importante para dar dureza ao plástico, então eles só substituem por outras moléculas que fazem, né, que têm ação parecida. E quanto à bioacumulação e a biomagnificação, então a bioacumulação ela é a ingestão, né, de algum poluente, no caso aqui o microplástico, por um determinado animal. E quando ele é consumido por um nível maior na teia trófica, acontece então o processo de biomagnificação. E pensando assim na questão, né, dos grandes mamíferos, né, inclusive nós seres humanos somos topo de cadeia, a gente pode pensar, bom, mas eu não vou, né, eu não vou ingerir ali aonde se concentra o microplástico no peixe, por exemplo, no trato dele. Só que acontece que o plástico, quando ele absorveu esses poluentes, né, os metais, os poluentes orgânicos, ele liberou isso, né, no músculo, na gordura do peixe, que, por exemplo, a gente está ingerindo. Então, a gente estaria se contaminando através, né, da ingestão dessa carne, dele que ingeriu o microplástico, e aí gerando, então, né, uma problemática bem complicada. Então, muito se sabe, né, sobre os microplásticos no ambiente marinho, porém estudos recentes, né, têm apontado que esse poluente ele se encontre de maneira igualitária em águas superficiais. Nesse contexto, então, o litoral norte do Rio Grande do Sul, ele não possui registros científicos, né, que envolvam o microplástico em água, e é onde está situado, então, o sistema estuarino Tramandaí Armazém, do litoral norte do Rio Grande do Sul, e que sofre grande pressão antrópica devido ao aglomerado urbano, principalmente causado pelo turismo, né? Também pelos múltiplos usos de suas águas e por ser parte final receptora das águas de toda a bacia hidrográfica do Rio Tramandaí. Então, considerando isso, né, pessoal, o objetivo desse estudo realmente foi avaliar quantitativamente a ocorrência dos microplásticos no estuário Tramandaí Armazém, buscando assim relacionar então a influência antrópica e da hidrodinâmica com esses diferentes cenários que compõem o sistema estuarino. Então, quanto à metodologia, foram 11 pontos amostrais, sendo 5 na Laguna do Armazém e 6 na Laguna Tramandaí, e as coletas foram realizadas em janeiro e junho de 2019. Elas foram feitas com arrasto em triplicata, que duraram 3 minutos, com rede de plâncton de abertura de malha de 0,3 milímetros.
e em aproximadamente uma velocidade de 3,7 km por hora. Em laboratório, depois, foi realizada a filtração em malha de 5 milímetros e foi levada a estufa a 100 graus Celsius para a evaporação total da água. Posteriormente, então, foi realizada uma digestão básica, né, a fim de degradar a matéria orgânica presente nessas amostras, utilizando o peróxido de hidrogênio 30% e o catalisador de sulfato ferroso. Logo depois, a gente levou para aquecimento a 75 graus Celsius durante 30 minutos. E esse processo ele é repetido, então, caso ainda seja observado matéria orgânica na amostra. Na sequência, para aumentar um pouco da densidade desse sistema, a gente adiciona 6 gramas de cloreto de sódio para que os microplásticos eles flotem e fiquem em um sistema de separação durante toda a noite, para que no outro dia a gente drene novamente em uma malha de 0,3 milímetros de abertura. E, por último, então, foi realizada a separação desses microplásticos a fim de diferenciar eles obtidos em suas classes poliméricas. Utilizando, então, a gente utilizou soluções alcoólicas e salinas de diferentes densidades. Com isso, a gente conseguiu categorizar eles em polietileno de alta densidade, polietileno de baixa densidade, polipropileno, poliestireno e PET-PVC. Então, considerando, né, os resultados quantitativos, né, aqui a gente trouxe o mapa da área de estudo, né, que, como a Laura falou, foram 11 pontos amostrais. Então, né, o sistema Historina é composto pela Laguna Armazém e a Laguna Tramandaí. Foram 5 pontos ao longo da Laguna do Armazém e outros 6 pontos na Laguna Tramandaí. O total de fragmentos plásticos obtidos foi de 465 unidades por 100 metros cúbicos. Quanto à Laguna do Armazém, a gente pôde estabelecer, né, uma relação entre a hidrodinâmica e a influência antrópica com o número de fragmentos encontrados. Então, o ponto 1, vocês podem ver que ele está circulado ali em laranja, ele é o mais afastado da urbanização e ele é o que possui menor hidrodinâmica. E ele foi o que menos apresentou fragmentos plásticos. O ponto 4, ele também possui uma baixa hidrodinâmica, né? No entanto, ele, né, está bem próximo à intensa urbanização e também é uma área onde ocorre o despejo de esgoto clandestino. Os outros, né, pontos 2, 3 e 5, eles tiveram resultados, né, fragmentos similares entre si. Isso pode ser explicado porque eles compõem, né, um canal de circulação que conecta ali as águas, né, que vêm lá do oceano com as águas que vêm do continente através do Arroio do Camarão. Na Laguna Tramandaí, então, quase pelos mesmos motivos da Laguna Armazém, o ponto 10 ele apresentou uma menor quantidade de fragmentos encontrados, né, e pode-se explicar isso também pela hidrodinâmica, principalmente pela circulação das águas, que ela é mais rápida ali nesse local, e possivelmente isso dificulte a permanência desses fragmentos nesse local. Já no ponto 11, assim como no ponto 4, que a gente consegue perceber, o ponto 11 é um local que fica muito próximo da conurbação urbana do litoral. Assim como o 4 fica próximo de residências ali em Tramandaí, o ponto 11 fica muito próximo de residências em Imbé, e fica próximo a descargas de esgoto clandestina também, então isso acaba prejudicando esse ponto. Outro fato também é que ele é um ponto de encontro entre o rio Tramandaí com o estuário, e isso acaba... mostra para eles, tá? Que eu não sei se eles conhecem exatamente onde fica o rio Tramandaí, e digamos que podem chegar fragmentos oriundos de lá, né? Então... Isso, é que as águas da bacia, né, a bacia hidrográfica, ela é toda conectada, então a gente conhece, assim, em direção ao norte, o subsistema norte, e em direção ao sul, né, o subsistema sul. Então, isso que a Laura disse é exatamente isso, aqui esse ponto é exatamente onde a Laguna Tramandaí recebe, né, as águas que vêm da subbacia norte através do rio Tramandaí. Isso pode
contribuir com esse alto número, né, de fragmentos nesse ponto. É isso, Lau? É isso. Né? Uhum. Então, sobre os resultados qualitativos, aqui essa figura mostra o percentual geral para cada classe polimérica encontrada, e a gente consegue perceber que o polietileno, em suas subdivisões, ele apresenta 50%, né, do resultado encontrado no nosso estudo. Isso se dá principalmente pelo polietileno ele ser muito utilizado, empregado em diversos produtos do nosso dia a dia, como sacos plásticos, sacolas plásticas, produtos de embalagem de alimentos, de cosméticos, e também ele é o principal constituinte de redes de pesca, que é uma atividade que ocorre de maneira bem intensa no nosso estuário. Então, né, isso acaba sendo explicado o porquê de tão alta essa porcentagem dele no nosso estuário. O segundo, então, polímero de maior ocorrência foi o PET, o PVC, com 25%, que o PET PVC ele é categorizado, então, em canos de PVC, garrafas PET, tintas acrílicas, que podem ser utilizadas também em embarcações de pesca, né? Então, como eu falei sobre o polietileno, a gente pode unir essas duas, porque eles foram os dois polímeros de maior ocorrência no estuário. Então, a atividade de pesca ela é realmente muito grande no nosso estuário, então isso acaba sendo explicado, pode ser explicado por conta disso, né? E o terceiro polímero, que foi de maior ocorrência, foi o polipropileno, que ele é empregado na produção de copos, em geral, tampas, material de autopeças e também em fibras. E com 8% foi o poliestireno, que ele é empregado em brinquedos, então em peças de brinquedo, assim. Então, quanto percentual por ponto amostral para cada classe polimérica, a gente pode observar que o polietileno, né, nas suas duas subdivisões, o polipropileno e o PET e o PVC, eles ocorrem em 91%, né, dos pontos amostrados. E aqui é importante salientar que essas três classes de polímeros, elas representam a classe dos polímeros convencionais, que são, né, que tem como características a produção e o uso em grande escala. Além disso, né, os resíduos sólidos, né, urbanos coletados, eles são também encontrados, né, em sua maior parte composta por esses três polímeros. Além disso, eles possuem uma baixa densidade, o que facilitaria, então, né, a sua flutuação e o transporte através da coluna d'água. Aqui a gente trouxe, né, três fotos de microplásticos coletados nesse estudo. A figura 3 e a 4, elas foram feitas utilizando o microscópio óptico. E aqui a gente pode perceber uma diferença na morfologia, na coloração e também no percentual de degradação desses fragmentos, né, mostrando então que eles podem fazer perfeitamente parte da dieta dos mais diversos organismos, contribuindo para aqueles processos de bioacumulação e biomagnificação, né, que a gente conversou lá no início da apresentação, atingindo então, né, as mais diversas espécies, inclusive nós, seres humanos, na posição, né, de topo de cadeia alimentar. Então, comparando a concentração média, né, obtida por nós nesse trabalho, que foi de 42 unidades por 100 metros cúbicos, a gente percebe, né, que o estuário ele se encontra numa contaminação intermediária quando comparada com outros estudos. No entanto, é importante a gente considerar que os estuários eles são ambientes vulneráveis à degradação, e um exemplo disso é a Baía de Guanabara, né, que nos últimos 100 anos teve sua área totalmente degradada. Então, por mais que os nossos dados, né, demonstrem uma contaminação, né, não tão preocupante quando comparada com outros estudos, ainda assim ela, né, está sofrendo impacto e já se encontra contaminada, então, pelos microplásticos. Então, finalizando, pessoal, os dados obtidos nesse estudo, eles realmente compõem
um panorama pioneiro sobre a contaminação por microplástico na região do litoral norte do Rio Grande do Sul. E como a gente apresentou para vocês, essa área ela realmente já apresenta uma contaminação, onde se destaca o polietileno em suas subdivisões e o PET e o PVC. E também fica evidente que é necessário um maior acompanhamento tanto deste quanto de outros corpos hídricos, a fim de entender de que maneira, né, que a atividade antrópica ela está afetando a qualidade desses recursos hídricos. E também os dados obtidos aqui, eles servem como base acerca da gestão e da educação ambiental para futuros. Então, aqui a gente quis trazer um pouquinho, né, pessoal, do que a pandemia do coronavírus, ela tem a ver com o plástico. A gente pensou bastante para trazer isso para vocês. E assim, eu não sei, vocês devem ter visto, inclusive, circulando nas redes sociais, circulando na televisão, até teve, que passaram uma foto que mostrava, assim, como é que estava o ar e a água, como tinha diminuído a poluição naquelas semanas de isolamento, assim, no início da semana de isolamento, de como tinha melhorado a poluição nesse quesito, assim. Só que a gente acaba esquecendo, né, de outras maneiras de poluição que a pandemia acabou trazendo para a gente. Ela melhorou naquele momento, né? A foto, se não me engano, era em São Paulo, na China, era nos dois, se não me engano. E então, a gente trouxe um pouquinho para vocês, porque com a pandemia acabou vindo o quê? Os equipamentos de proteção individual, né? Que são feitos de plástico. Né? As máscaras, as luvas, aumentou bastante nesse momento. Então, também aumentou a quantidade de lixo doméstico e de resíduos plásticos, porque as pessoas, elas estão mais em casa, elas, né, estão pedindo mais, usando mais o serviço de teleentrega nesse momento, para não sair de casa, estão preferindo, né, ficar em casa e pedir os serviços de fora. Só que isso tem aumentado muito a quantidade de plástico, a quantidade de lixo que a gente está produzindo em casa. Então, cresceu absurdamente nesse momento, e isso é uma coisa que a gente precisa rever muito. Aí aqui a gente trouxe umas fotos, inclusive em diversos locais do mundo, uma até aqui no Tramandaí, no nosso litoral, de um conhecido nosso, que postou uma foto de uma máscara na beira-mar. Então, tipo, para onde é que vai essa máscara? A gente sabe que, tipo, o problema não é nem a gente usar, o problema é realmente o descarte incorreto, porque às vezes as pessoas perdem, às vezes as pessoas deixam cair, ou, né, a gente sabe que não sabe onde que vai chegar, mas, enfim. Também tem o caso dos retrocessos das medidas ambientais, como aqui no litoral, no verão, a gente conseguiu conquistar a nossa lei de proibição dos canudinhos plásticos, né? Demorou muito para a gente conseguir isso, e até que, enfim, esse ano a gente tinha conseguido a proibição de não ter canudos plásticos em bares e restaurantes aqui próximo do litoral, em Betra, Mandaí, tinha isso. E agora, infelizmente, por conta disso, as pessoas elas estão com medo, estão receosas quando elas saem, principalmente de utilizar, né, o copo, utilizar o talher, enfim, qualquer coisa que seja do restaurante, porque não sabe realmente como é que é a higienização desses locais. Então, não tem como tu negar um canudo nesse momento, porque aparentemente ele parece mais higiênico, né? Ele é um... A gente não tem como negar nesse momento, né? Tipo, as pessoas falam, eu não quero o copo, porque, né? Ela não sabe como é que tá sendo higienizado também, não sabe se tá passando água quente. E os canudos de inox, inclusive, a gente tem também todos os outros comércios devem ter, eles eram obrigados a ter para oferecer, né? Mas é um produto que tem que ter uma limpeza muito melhor nesse momento, entendeu? E agora a gente não sabe como é que tá sendo, então isso acaba prejudicando bastante, né, as nossas medidas ambientais nesse momento. E também a gente achou um estudo muito legal que mostra que a persistência do vírus no plástico ele é maior do que em outros materiais. O vírus dura em torno de 2 dias no plástico. Então, pensa, né? Eu tô em casa, tô isolado, daí eu resolvi pedir uma teleentrega aqui em casa. Eu pedi aquela tele, acho que eu tô, tipo, nossa, tô super, né, cuidado, tô em casa, só que daí a pessoa que te trouxe a tele talvez não tenha tido o cuidado que tu teve em casa, não higienizou, tá contaminado alguma coisa, tu não sabe de onde veio aquela embalagem, sabe? Então, imagina, 2 dias, o vírus dura 2 dias e tu pode trazer esse vírus para dentro da tua casa sem ter a mínima noção. Então, é uma coisa que realmente faz a gente repensar, sabe? Pedir essas coisas
porque o plástico, ele mantém por muito tempo a persistência nesses materiais. Enfim, pode passar. Daí a gente trouxe aqui o que a gente pode fazer, então, para tentar reduzir nesse momento, para não causar tanto problema, né, no nosso ambiente. A gente indica a redução do uso de descartáveis, né, canudinho. Compra o de inox e leva o teu para onde tu quiser, porque é teu, entendeu? Garfo e faca também tem as opções de bambu, tem as opções de inox. A gente acha trifácil, assim, numa casa de pesca, por exemplo. Eu tenho o meu. O pessoal lá do Seclimar também costuma muito carregar a caneca. Isso é uma cultura muito legal. Todo mundo tem a sua caneca, todo mundo tem a sua garrafa de vidro. Então, não precisa ficar carregando a garrafinha de plástico, não precisa ficar, né, comendo. Ah, não quero comer nesses talheres que eu não sei quem é que usou. Beleza, mas tem o teu, entendeu? Fato. Priorizar também cozinhar a própria refeição, não precisar ficar pedindo, né, de teleentrega, mas se pedir, nossa, tenta reduzir ao máximo, assim, porque a gente sabe que quando a gente pede teleentrega, vem um potinho para o feijão, um potinho para a salada, um potão, e vai aumentando, assim, embalado ainda em umas 4, 5 sacolas plásticas, que também, às vezes, nem tem necessidade, porque a gente rasga e, né, para onde vai essa sacola plástica? A gente nem usa. Evitar também utilizar sacolas plásticas, a gente tem a opção da eco bag, que a gente encontra em qualquer lugar, a gente pode personalizar. Tem lojas, inclusive, que dão para ti, dependendo, né, do valor da compra. O Walmart, eu acho que vende também, não sei dizer qual o preço. Mas, enfim, a gente tem medidas que a gente pode utilizar para reduzir mesmo, entendeu? E também agora, nesse momento, a gente, né, preferir utilizar máscara de pano, que a gente pode ter com tecidos diferentes, estampas diferentes, pode fazer em casa, e deixar aquelas máscaras descartáveis que dá para usar, acho que 3 horas, nem isso. Imagina, de 3 em 3 horas tu trocar uma máscara, se tu trabalha na rua, se tu faz alguma coisa, se tu precisa, então, né? Essas são as nossas dicas no momento, e também a gente trouxe um filme para vocês, caso vocês se interessem em ver durante a quarentena, né? Que é O Oceano de Plástico, que é um filme é muito bom, inclusive. Ele é sobre a conscientização mesmo, explica bem a realidade nesse momento que a gente está passando e pode passar muito mais no futuro, né? E é isso, pessoal. Obrigada, então, né, pela atenção, né, Laura, pessoal. Muito obrigada, pessoal. E também a disponibilidade, esse espaço para a gente mostrar o nosso trabalho. Obrigada, Gabi, mais uma vez.